Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí de casa que está assistindo essa aula aí na sua casa, entendeu? Seja bem-vindo, dá um soco aqui na minha mão. Pessoal, quando eu era professor da Dourada, eu sempre fazia isso, tipo assim, para o pessoal me cumprimentar, sabe? Quando eu estava começando a aula, vou voltar a fazer isso daí, para ficar meio a quebra da quarta parede, sabe? O Deadpool falando com o público dele. Mas é isso, tá? Eu tô falando como se eles não estivessem me escutando. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá? Dando continuidade para a aula de Engines, tá? Motores de criação que nós iniciamos aí na aula passada, hoje nós finalizaremos. Eu até desconcentrei aqui, o João Miguel falou que quebrou meu nariz, tá? Isso que é imersão, né, João Miguel? Pessoa se sentir ali ambientada ao que está acontecendo na telinha, sabe? Então é isso, tá, pessoal? Retomando aí o nosso raciocínio a partir da nossa última aula, certo? Seguinte, pessoal, só para a gente poder recapitular, beleza? Pokémon Go e COD. Vocês se lembram o que, é que eu falei sobre eles? Pokémon Go, GPS, dinâmica diferente, um jogo que tirou as pessoas de casa, revolucionário no seu tópico, né? Não foi o primeiro, mas foi o que teve mais impacto desse tipo de jogo, de mundo aberto, literalmente o mundo aberto, né? O planeta Terra sendo usado para cenário de jogo. Muito interessante. COD Mobile mudou um pouco a dinâmica dos jogos, tá? É, não tínhamos até o COD Mobile ser lançado, pessoal, um jogo que tinha a imagem tão boa e a jogabilidade tão, digamos assim, próxima de um console quanto nós temos aí hoje em dia com o COD Mobile, que tem gráficos excelentes e utiliza ali, pessoal, de recursos do próprio smartphone para melhorar o desempenho dele e assim você conseguir jogar e executar as ações que são pedidas dentro do jogo, tá? Muito interessante e muito bom de se jogar também. Pessoal, quem aí nunca baixou o COD ou Pokémon Go, eu indico vocês baixarem para ter essa experiência de jogo aí, tá? E aí nós estamos falando de termos, né? Pessoal, nós vamos ter uma aula aí sobre termos de jogo, sobre itens, nomes que vão ter ali. Só que antes disso, eu quis trazer para vocês aí os jogos e, claro, os termos que estão aparecendo aqui, eu estou explicando, tá bom? Só baixe o Pokémon Go se você puder sair de casa. Aspas importantes. Assim como o João Miguel disse aí, pessoal, só baixe o Pokémon Go se você puder sair de casa. Ou baixe também o Fly GPS aí no seu smartphone, tá? Que é um aplicativo que emula o seu GPS, pessoal. Ó, eu não tô falando isso para vocês não, hein? Quando começou o Pokémon Go lá no início, hoje em dia eu não sei se o Fly GPS funciona, mas outros com certeza vão funcionar, tá? A gente usava emulador de GPS. Por exemplo, tinha um Pokémon exclusivo lá no parque. Peraí que entrou uma pessoa aqui na sala. É o Kerlon que está entrando. Sei lá. Funciona ainda, João Miguel? Ah, então, aí, por que que você não citou o Fly GPS, tá bom? Aí, ó, pessoal, o João Miguel tá jogando e tá deixando vocês para trás, tá? Gente, por exemplo, eu queria um Pokémon que estava sendo capturado lá no Central Park. A gente baixava lá o Flash GPS, a gente colocava como se estivéssemos dentro do Central Park jogando Pokémon, entendeu? Isso é uma coisa interessante porque o jogo utiliza a sua localização para poder ambientar, para poder te colocar ali no lugar que você está. Se você emula a sua localização, o jogo usa o que você está emulando, entendeu? Então foi uma saída muito interessante aí que as pessoas usaram para poder burlar as regras do Pokémon Go, né? E aí o João Miguel me falou que ainda funciona. Eu falo assim, pessoal, talvez funcione porque a tecnologia ela se renova muito rápido, né? Ela avança muito rápido também. Então, geralmente aí as plataformas lá do Pokémon Go elas estavam sempre atualizando e tentando evitar esse tipo de trapaça, digamos assim, né, que acontece dentro do jogo. O João Miguel já falou que funciona. Ô, Kellan, sem problema, cara. Deu tudo certinho aí? Espero que esteja tudo certo e que esteja tudo bem contigo também, tá? Beleza, pessoal. Vamos dar uma repassada aqui na Unity também. Unity é como se fosse um quebra-cabeças, tá? Que vai te dar lá as peças e aí você precisa pegá-las e organizá-las da forma correta para ter o seu jogo. Porém, as peças já existem, tá bom? Desde gráfico, pessoal, programação, mecânicas que o personagem vai ter, de formas de agir mesmo lá dentro do jogo. Tudo isso vai estar contido aqui dentro da Unity, tá? Ou seja, por isso é um dos grandes motores de criação, uma das grandes engines criadores de jogo, tá, pessoal? E por muito tempo vai continuar sendo aí, porque ela continua avançando, né? A tecnologia sempre se renova. Aqui, pessoal, eu falei aí do desempenho que o smartphone precisa ter para rodar o código. Praticamente qualquer um dos smartphones aí que nós temos disponibilidade no mercado e que tem um Android, claro, tem que ter pelo menos aí no máximo uns 3 anos de uso para rodar tranquilo, né? Porque a gente sabe, smartphones ali, quanto mais tempo passa, mais ele vai perdendo sua vida útil, ficando mais devagar. Porém, o COD Mobile, ele vai
utilizar um sistema de otimização para que o seu smartphone funcione bem e você não tenha tanta dificuldade de jogar, não tenha tanto travamento. Isso daí é um recurso muito interessante que o COD Mobile vai ter, tá, pessoal? Dando seguimento, então, por que nós estamos falando aqui. Vou citar aí alguns elementos que nós tínhamos aí dentro desses jogos, pessoal, que são do mundo dos jogos e que, usando exemplos aqui, vão ficar mais fáceis de serem compreendidos por vocês, tá bom? Isso que nós vamos fazer agora, tá? O meu celular com menos de um ano trava no Minecraft. Ô, João, mas por incrível que pareça, o Minecraft não é um jogo leve, né? É um jogo considerado bobo, entre aspas, porque tem muita mecânica interessante, tem muito recurso, tem muita coisa para se fazer, entendeu? Porém, pelo visual ali serem blocos quadrados, né, o pessoal acha que o Minecraft é leve e que vai rodar em qualquer lugar, mas não é bem assim também, tá, pessoal? Não é porque um jogo ali é simples de aparência, digamos assim, que ele vai ser leve e vai rodar em qualquer dispositivo. Não, não, não. Principalmente o Minecraft, porque cada tipo de bloco tem um comportamento específico. Isso é até uma boa para explicar a vocês comportamentos aí dentro dos jogos, tá, pessoal? O comportamento é a forma de agir que vai ser aplicada em cima de algum game object. E o que é o game object? Por exemplo, dentro do Pokémon Go, não sei se todos vocês se lembram aí, mas no Pokémon Go, pessoal, tem uma dinâmica. Dinâmica de quê? De encontrar itens, tá bom? E aí, esses itens geralmente estão localizados, pessoal, em Game Objects, ou objetos do jogo, tá bom? Que geralmente estão aí dentro da plataforma e nos oferecem ali interações. No caso do Pokéstop, né, pessoal? Que é esse exemplo que está aparecendo na tela. Pessoal, a tela está aparecendo para vocês aí, eu compartilhei aqui, mas eu esqueci de checar. Às vezes dá um bug, né? Beleza, todo mundo está percebendo aqui esse hidrante grafitado à direita? Ah, todo mundo falou que está aparecendo, beleza. Então, se está aparecendo, vocês estão vendo o hidrante aqui, né? Pessoal, é o seguinte, esse hidrante, ele é um objeto que existe na vida real, tá bom? Só que ele se tornou um game object pela dinâmica muito interessante que o Pokémon Go traz, tá bom? Por exemplo, ó, vai ter esse hidrante aqui perto da minha casa, né? Só que para poder acessar os itens dele e o recurso que ele oferece dentro do jogo, eu preciso me deslocar até ele. Ou seja, o jogo programa que eu preciso estar a uma certa distância desse game object, que no caso é esse Pokéstop, para que eu consiga executar alguma ação. No caso, ó, o Pokéstop serve para pegar itens, por exemplo, Pokébola, itens de evolução, incenso, são itens de dentro do Pokémon Go, tá? Pokébola para capturar, o incenso para poder atrair Pokémon. E quem mais que eu citei? Esqueci. Mas enfim, pessoal, esses itens todos vão estar lá no Pokéstop. E a programação desse Game Object é a seguinte: quando o jogador se aproxima, isso, itens de evolução, Jamil. Enfim, tem muita coisa que a gente consegue achar nos Pokéstop, pessoal. Dentro dessa. Ah, frutas, lembrei, João Miguel. Tem as frutas também que você consegue dar para o Pokémon lá, que vai. Ó, pessoal, essa programação é tão interessante que cada fruta dentro do Pokémon vai ter o seu objetivo, entendeu? Vai ter uma fruta que vai deixar o Pokémon mais calmo, outra que vai te dar mais doces Pokémon se você capturar ele ali usando aquela fruta. Enfim, tem várias dinâmicas de jogo aí, pessoal, que são utilizadas. E tudo isso precisa de programações específicas, tá? Então, voltando um pouquinho, tudo isso existe no Pokéstop. Pokestop é um game object, ou seja, um objeto do jogo. Ou mais explicativo ainda, eu deixei até uma legendinha aqui, ó, nos slides, ó. Uma coisa no jogo, pessoal. E essa coisa no jogo, a maior, digamos assim, a maior curiosidade sobre o Pokémon é que os game objects existem na vida real. Isso é uma das interações mais interessantes que eu acho que existe aí entre jogo e realidade, pessoal. Uma interação interessantíssima. Você ter que se deslocar até um hidrante que dentro do jogo, que é mundo aberto, o próprio mundo aberto para o jogo, tá bom? Você vai ter o acesso àquele game object e assim conseguirá interagir com ele de acordo com a programação que ele teve. Ou seja, o game object é um objeto do jogo que tem uma certa programação, e aí, no caso do Pokémon Go, eu só consigo interagir com ele dependendo da distância que eu tiver. Isso tudo é programado para acontecer dessa forma, tá bom, pessoal? Ou seja, o que é um game object? Game object é objeto no jogo ou simplesmente coisa do jogo, tá? Vão ser todas as coisas que tiverem lá dentro do jogo, tá bom? Tudo que for visual, tudo isso aí vai ser um objeto de jogo. E
vai ter ali, pessoal, possibilidades de programação a partir do que eu quero que ele faça, tudo bem? Por exemplo, um Game Object, está aparecendo aqui também a Pokébola. O que a Pokébola faz? Eu arremesso ela quando eu quero capturar um Pokémon. Se eu consigo capturar, o Pokémon fica dentro dela, ou seja, eu guardo os Pokémons e serve para capturá-los, entendeu? A banana vai servir para quê? Para você entregar lá para o seu Pokémon e ele te dá mais doces quando você capturar. A Amora vai servir para quê? Para o Pokémon ficar mais carinhoso, e aí você tem mais chances de pegá-lo. Qual que é o abacaxi? Ô, João, Ô, gente, já deu para entender aí que eu não tô sabendo de Pokémon Go, não, né? O abacaxi faz o quê mesmo, João? É o abacaxi que dá mais quantidade de doce quando captura o Pokémon? Ah, a banana impede o Pokémon de atacar. Realmente o João Miguel é viciado em Pokémon Go, hein? Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa boa. A banana impede o Pokémon de te atacar, ou seja, você já começa ali a entender o que que é famoso suborno, né? Você chega no Pokémon e se eu te der essa fruta aqui, Zé, você vai me atacar não, né? Entendeu? Isso é exatamente isso, tá? Pessoal, com esses exemplos aí, deu para entender o que seria o Game Object? Ou a coisa no jogo? Exatamente, eu te dou um abacaxi, você me dá mais doce, aí eu consegui evoluir meu Pokémon. Bacana, pessoal, muito bom, tá? Lembrando, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer momento da explicação, não deixem de me comunicar, que eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Ótimo, pessoal. Agora sobre os componentes. Componentes, pessoal, como tenho aqui já a legenda citando, tá bom? Vão ser habilidades dentro dos Game Objects. Por exemplo, dentro do Code Mobile, nós temos ali um componente que vai ser o quê? Rigid Body, tá? Eu gosto de usar esse exemplo aqui, ó. O que que é isso? Faz a bala cair com a gravidade. Ou seja, quando você está a uma certa distância de lá do personagem e você tenta acertá-lo, se você estiver muito longe desse personagem, o projétil que você dispara no momento do tiro lá, ele vai perdendo velocidade, ele vai caindo conforme a fase passa, entendeu? Ou seja, olha que interessante, pessoal. Tudo isso pode ser programado. Vocês se lembram da caixa de colisão que eu citei? Que é aquele campo de forças invisível, que vai fazer com que o jogo entenda que tem um contato entre os personagens, ou nesse caso, nos Game Objects, né? Vocês se lembram do Collider, não lembram? Ele, pessoal, também vai ser aqui um componente. E ele vai ser o componente que vai me ajudar a detectar se a bala acertou o inimigo. Por exemplo, quando o personagem inimigo ele toma lá uma quantidade de dano específica, como que o jogo sabe que aquele dano ele foi realmente aplicado ao meu inimigo? Através das balas que eu disparei e que o atingiram. Ou seja, a colisão dessa bala faz o jogo perceber que o personagem foi atingido. O jogo percebendo que o personagem é atingido, conforme esse dano for aplicado, ele vai perder vida, tá bom? Então, isso daí é um componente que mora dentro do jogo e que é uma programação que vai me ajudar a entender quando eu atinjo o alvo e quando esse alvo deve perder vida, após eu atingi-lo. Essa parte também deu para vocês entenderem, pessoal? João Pedro, sim. João Miguel, Vanessa, Gabriel. Bacana. Esse Collider, pessoal, acaba voltando lá para aquele jogo que eu usei para citar para vocês, ó. Mario Plataforma. É a mesma coisa que eu citei para vocês, pessoal. Aqui, ó, o jogo sabe que aqui eu tenho um personagem que é o Mario, tá bom? E aqui eu tenho uma caixinha que quando eu atingi-la, ela vai subir aquela plantinha que é uma plantinha que a gente escala, né, dentro do jogo do Mario lá. O jogo só sabe que essa plantinha tem que subir quando o Mario colide nela. Ou seja, o Mario vai ser um game object, vai ser um personagem, entendeu? E aí, o collider, pessoal, que é aí um desses argumentos, né, que vão me ajudar nessa situação, ele vai calcular para o jogo quando o impacto acontece e o que fazer quando esse impacto acontece. Por exemplo, o que acontece quando o Mario pular aqui em cima dessa bala de canhão? Ela vai cair, entendeu? Ou seja, quando o Mario colidir com um ponto específico da bala de canhão, ela cai. Por exemplo, o Mario, pessoal, ele não pode ser atingido pela parte da frente da bala de canhão. Ele tem que bater na parte de cima dela. Ou seja, se o nariz, ó, se essa parte toda da bala acerta no Mario, pessoal, ele toma dano. Se ele acerta a parte de cima da bala de canhão, ela cai. Ou seja, isso daqui é um collider que especifica onde
que o Mario tem que atingir para que a ação seja executada, tá bom? Então, esse collider ele também pode ser modificado. Ó, quando o Mario bater aqui no quadradinho, ele vai soltar a plantinha. Interessante. Quando o Mario pular em cima aqui desses culpas, eu não sei se é culpa, não, não, culpa vai ser um outro personagem lá do Mario, né? Mas quando ele pular em cima desse cogumelo malvado aqui, o cogumelo vai amassar, mas ele tem que acertar essa parte de cima. Porque se ele acerta de lado, acaba que os personagens dão dano no Mario. O chat só consigo diga não aos números, mais números, mas o número nem pediram nada, tadinho. É o João e o Gabriel se degladiando. É culpa mesmo, né, João Miguel? Obrigado, João Miguel, enciclopédia dos games. Caraca, eu sabia essa ainda. Então é isso. Pessoal, deu para entender? Ó, o Collider pode ser programado. O Mario só vai conseguir matar esse personagem se ele pular num ponto específico dele. Se ele for atingido pela parte da frente aqui, ele toma dano. Se o Mario pula em cima do culpa, esse culpa vai desaparecer, tá bom? Ou seja, tem até mesmo um ponto específico para que esse contato aconteça e ações diferentes vão ser executadas. Quais ações? Campo de força invisível, campo de força invisível. Se esse campo de força colide de frente com esse campo de força, ele toma dano. Se esse campo de força colide na parte de cima desse campo de força, ele vai desaparecer. Campo de força, pessoal, lembrando, é o campo invisível que vai determinar o ponto de contato do objeto. Entenderam? Como que o Mario consegue andar por cima dessa plataforma? Pessoal, isso daqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo é só um desenho, tá? Eu vou especificar como que tudo no jogo vai se comportar. E através dessa programação a gente consegue tirar do jogo ali as ações específicas, tá bom? Para cima o Mario pula, para baixo ele se abaixa, para a esquerda ele anda para a esquerda, direita ele anda para a direita. Tudo isso daí precisa sim ser programado. E cada programação vai ter uma especificação para que coisas diferentes aconteçam dentro do jogo. Isso daí, pessoal, é mais um ato, tá bom? De tudo aquilo que nós podemos colocar dentro do jogo de interação, ou seja, os componentes que vão gerar ali as ações no jogo, e cada um vai ter uma forma específica de ser utilizada. E todos eles podem ser configurados para que eu possa especificar quando e o que vai acontecer, tá bom? Pessoal, por gentileza, me digam se vocês entenderam essa parte ou se vocês gostariam que eu explicasse novamente, por favor. De novo, ó, o componente Rigid Body faz a gravidade valer dentro do jogo e a bala vai cair conforme ela avança, se for numa distância muito longa. Aí, essa bala percorrendo o caminho certo, ela vai atingir o meu inimigo. Aí gera o collider, ou seja, os próprios componentes se complementam, tá bom, pessoal? Essa parte deu para entender tranquilinho? Pessoal, pode mandar um e dois aí, ô inimigos da informática, da matemática, quer dizer. Só que me respondam por gentileza, eu preciso saber se vocês entenderam, tá? João Miguel falou que deu para entender, o João Pedro deu para entender, a Tainá conseguiu entender também, Kerlon entendeu, João Vitor entendeu, Vanessa entendeu, Gabriel entendeu. Pessoal, até aqui sem perguntas, né? Posso passar para a próxima parte, então? Perfeito. Próxima parte, pessoal. As coisas que vão acontecer aí no jogo são todas especificadas. Eu disse isso, eu não disse? Agora deu para entender em uma. Verdade. As coisas mudam, né, João Miguel? Inclusive, hoje eu tô até bonzinho, hoje eu nem pedi para vocês poderem ligar a câmera, tá vendo? Na próxima já vai precisar. Mas vamos voltar para o que interessa agora. Pessoal, tudo isso que eu disse para vocês aqui, o Mario vai correr, ele vai bater no personagem, e aí isso vai acontecer. Tudo isso aí vai lidar com o script do jogo, tá bom? Por exemplo, voltando ali, por exemplo, do Pokémon GO. Deixa eu colocar aqui uma imagem, ó. Pokémon GO captura. Aqui, ó. Isso daqui é uma captura de Pokémon. Para quem nunca jogou aí, pessoal, quando você encontra um Pokémon no caminho, é isso daqui que aparece, tá bom? Olha aí, ó, temos aqui três exemplos, tá? O Pokémon vai aparecer na sua frente, você vai ter ali a Pokébola para poder arremessar nele, você vai ter ali os docinhos para tentar deixá-lo mais manso, né, mais calmo e assim conseguir capturar, ou um docinho que vai permitir lá que você consiga realizar a captura sem ser atacado, que vai ser a banana. Enfim, temos vários docinhos aí que aqui dentro vai ser fruta, né? Pokémon Go vendo que está sendo lembrado, inclusive eles nos espionam, tá? Tudo isso daqui, pessoal, é parte da programação. E o que faz com que a Pokébola, pessoal, saiba que ela capturou o Pokémon? Primeiro, vai ter o Collider. Você se lembra do Collider?
Eu jogo a Pokébola e aí ela tem que acertar uma área específica do Pokémon. Inclusive aqui não tem, mas aqui, ó, deixa eu ver uma foto que vai estar nítida e que vai aparecer a área de colisão. A área de colisão, pessoal, vai ser um círculo que vai aparecer perto do Pokémon e que vai aqui, ó, essa daqui. Por exemplo, esse círculo, pessoal, é onde eu preciso jogar a Pokébola. Mas não estava tão nítido, João. Esse daqui tá melhor para enxergar, ó. Tá dando para todo mundo perceber tranquilo aí? O Eevee, orelhudinho, um círculo amarelo em volta dele e um círculo branco um pouco maior. Todo mundo tá percebendo aí? Pessoal, isso daqui vai ser como se fosse a área de colisão desse Pokémon, tá bom? E a Pokébola tem que acertar essa área para poder capturar. Exatamente. Nem precisa ser somente no Pokémon, tá? Se você acerta dentro dessa área aqui, ela já reconhece que você arremessou a Pokébola. E aí entra esse script daqui, ó, que vai capturar se a Pokébola pegou o Pokémon. E aí, pessoal, essa que é a parte interessante. O que que vai calcular se eu peguei o Pokémon? Ó, a Pokébola, ela tem alguns modelos diferentes. Dependendo da que você usar, você tem mais chance de capturar o Pokémon. Script. O Pokémon vai ter aqui um círculo em volta dele e ele vai aparecer aqui, pessoal. Em verde, se for mais fácil capturar o Pokémon, em amarelo, se for mediano, em laranjado, se for mais difícil, e em vermelho, se for praticamente impossível de capturar. Tudo isso script, tá? E o que que vai medir isso? Vai medir pela quantidade de frutas que eu dei para ele gostar de mim e ser meu amigo. Vai ser, pessoal, pelo arremesso da Pokébola e a precisão do ataque que eu fizer com ela, tá bom? Vai ser o que eu vou acertar no momento que eu arremessar a Pokébola, por exemplo. Tem aqui essa área toda que é a branca, né, para poder capturar. Porém, se eu acerto dentro dessa área amarela, a chance de capturar o Pokémon é maior. E ainda tem um truque, pessoal, que a gente faz com a Pokébola, que aumenta mais ainda a chance de capturar o Pokémon. Fala qual que é o truque que a gente faz, João Miguel. A gente, ó, zoom. João Miguel vai mandar no chat aí agora o que a gente faz para aumentar a chance de capturar o Pokémon, tá? Cadê, João Miguel? Exatamente, pessoal. Tem que girar a Pokébola. E aí, quando você faz aí o giro de Pokébola, pessoal, aumenta a dificuldade de acerto, mas se você acerta, aumenta a probabilidade de captura do Pokémon, tá bom? Gabriel, eu vendo todas as áreas brancas. Gabriel, você é daltônico? E se fizer uma bola curva, tem mais chance ainda. Exatamente. E se você dá um docinho pro Pokémon, e aí você consegue uma Pokébola melhor, ou seja, que tem mais chance de captura, e você arremessa ela girando, e você acerta dentro desse quadradinho, aí a chance de capturar é praticamente de 100%, tá? Se você fizer aí algumas coisas que vão facilitar essa captura. Tudo isso, pessoal, faz parte da programação, ou seja, do script do jogo. Fala isso para o Mewtwo. A câmera tava longe? Ô, agora eu entendi, cara. Deu uma melhorada aí? Deu pra você enxergar melhor agora, Gabrielzinho? Você fala a câmera ou no caso você tá longe do monitor? Na verdade eu fiquei um pouco confuso. Mas seria isso daqui, tá bom? Ou seja, pessoal, olha o tanto de script que tem. A câmera do zoom mesmo, entendi. Você entope ele de fruta e ele não entra na Pokébola. Ainda tem esse risco, né? Então é isso, pessoal. Só para a gente recapitular, ó, scripts. Vai ter um script de arremessar a Pokébola, vai ter um script de que tem que acertar dentro da área certa, vai ter um script de se a Pokébola sair girando, aumenta a minha chance de captura. Vai ter um script de cada doce, ou seja, frutinha que eu der aqui pro Pokémon, ele vai agir de uma forma diferente. Então, ou vai ser mais fácil capturar, ou ele vai me dar mais doces com a captura, ou ele não vai me capturar, me atacar durante a captura, tá bom? Tudo isso, pessoal, precisa ser escrito e programado para que aconteça sem nenhum erro dentro do jogo, tá bom? Essa parte também deu para poder entender tranquilo, pessoal? Cada uma dessas ações vai ser um script. E até mesmo para que seja feita a captura, ó, o script de captura vai calcular se a Pokébola pegou o Pokémon, tá? Tá com a visão pior que a do professor, de verdade. E olha que eu dei uma atualizada, hein? Vocês reparou? Vocês reparou? Vocês reparou? Agora eu acho que vocês reparou, né? Que eu meio que praticamente fiz assim, ó. Inclusive, vejam o mundo como eu vejo agora, ó. Vocês viram alguma diferença? Isso mesmo, eu vejo o mundo com óculos sujos, tá vendo? O áudio explodindo. Fala galera, aqui é o Long Gameplays. É isso, turminha. Perdão, desculpa aí o desfoque, vamos voltar. Manda aí no chat, por gentileza, um, quem entendeu, e dois, quem não entendeu, por favor, beleza?
Mandem. Aquele amigo que tem um microfone ruim é exatamente esse amigo, João Miguel. Desculpa aí, viu, pessoal, o professor perturbado que vocês têm. Desculpa aí, viu? Peço desculpa de coração. Ou seja, aqui eu tenho de novo a legenda, o script, lista de regras que dizem ao jogo o que fazer. Se tocar na tela, atire. Se arremessar a Pokébola, capture. Se a Pokébola bater dentro do círculo amarelo, mais chances de captura. Tudo isso precisa ser programado, tá? Vocês lembram do Excel que vocês fizeram, não lembram, pessoal? Quem lembra do Excel? Pois é, o Excel não tem argumentos que precisam ser construídos para que os cálculos sejam feitos? Por exemplo, se é uma função, e aí se o valor da célula A for maior que o da célula B, aparecer menos, e se for maior, aparecer mais. Isso tudo a gente programa, no programa? Traduz para a versão pobre, Google. Como assim, Gabriel? O Google Planilhas? O Google Planilhas vai ser a mesma coisa. Exatamente. Ah, você mandou aqui planilhas. Cara, é basicamente a mesma coisa, tá? Dentro do Google Planilhas, do Excel, dentro do Calc, dentro do Planilhas do Canva, tá bom? Tudo isso daí, pessoal, vai ter uma forma específica de ser feita. Essa forma específica de ser feita aí tem ali já a sua, digamos assim, a sua programação que precisa ser feita. Ou seja, você tem que seguir corretamente o script para que aquilo aconteça. Se eu quero fazer uma conta de mais, eu tenho que somar os valores e ter o mais como operador. Assim eu consigo ter o resultado final, tá bom? Tudo isso, pessoal, é uma lista de coisas que eu tenho que colocar para que seja executado. Ou seja, vai ser um script, porque é uma lista de regras, assim como está descrito aqui, ó, que dizem ao jogo o que fazer, tá? Ah, quando eu apertar para cima, o Mario pula. Isso é script também. Deu para pegar a visão? Gabriel Lucas, sabe as palavras. Vai vendo. Ótimo, pessoal. Agora um exemplo aqui sobre como que funciona aí a conexão de jogadores, tá? Como que funcionava a conexão do Pokémon Go? Como que funciona aí a conexão do multiplayer do próprio COD Mobile? Gente, o Pokémon Go em si, ele utilizava lá uma plataforma que funciona num formato de servidor. O que que é o servidor? É um espaço lá na internet que o jogo está localizado e você vai acessar aquele jogo e vai ser direcionado para esse espaço quando você estiver jogando, tá? Cada país, pessoal, geralmente aí, cada empresa tem um servidor, cada país tem um servidor. Os jogos que são muito grandes dividem aí os servidores por países e regiões do planeta, tá bom? Por exemplo, o Call of Duty Mobile, você vai ter a região da América Latina, da América do Norte, você vai ter lá a Ásia, você vai ter a Europa oriental e ocidental, tá bom? Tudo isso daí vão ser partes, pessoal, do jogo que estão aí localizadas nos servidores que eles disponibilizam, tá bom? E aí o acesso a esses servidores, pessoal, é o que nos conecta com outros jogadores. Por exemplo, nós estamos aqui assistindo essa aula e eu sou o falante, né? Vocês são os ouvintes, porém todos estamos sendo, pessoal, sincronizados aqui através da internet pelo Zoom, correto? Nós não estamos aqui nessa aula online através do Zoom? Imagina se não tivesse os servidores, a cal ia ser uma bagunça. Ô, João, ia sobrecarregar, né? Porque são muitos jogadores, eles dividindo por servidores, até ajuda na questão do processamento ali do jogo, sabe? Pessoal, é como se o Zoom fosse o nosso servidor, tá? E aí vocês precisam acessar um link específico para chegar nessa sala de aula e encontrar esse cara maluco que fica falando um monte de coisa legal para vocês. Ou seja, vocês acessam o servidor e aí, pessoal, vocês conseguem se conectar através dele. Nós estamos nos conectando através dele, entendeu? A plataforma que conecta os jogos vai ser da mesma forma o trabalho dela, tá bom? Porém, a dinâmica é diferente, tá? Aqui nós estamos nos reunindo através de uma reunião virtual, né? Lá o jogo executa ações, tá bom? Enquanto o cenário corre, enquanto os jogadores estão sincronizados uns com os outros, tá bom? Então a plataforma vai precisar ser programada para isso. O que nos faz chegar aqui até a Photo Engine, tá bom, pessoal? Que é o quê? A Photo Engine é como se fosse o Zoom. Todo mundo vai lá para a Photo Engine e ela, com configurações mais voltadas para o COD, né? Mais voltadas para esse jogo de tiro, vai sincronizar onde eu estou no mapa e onde o João Miguel está. Por exemplo, ó, João Miguel, Tainá e Gabriel e eu estamos jogando na mesma sala, tá? Eu
e o Gabriel somos de um time e a Tainá e o João Miguel são de outro. Nisso nós estamos andando no mapa, pessoal. Como que o jogo sabe onde que eu estou e manda a minha localização para o João Miguel que está no time adversário? Pessoal, simplesmente por essa sincronia que o Photon Engine traz, tá bom? Simplesmente por causa disso. É como se fosse uma plataforma que sincroniza a todos nós e permite que nós, pessoal, estejamos ali dividindo o mesmo ambiente. Ou seja, é como se nós estivéssemos aqui no Zoom, porém o Zoom seria mais focado nessa questão de jogo, posicionamento, interação entre usuários, tá bom? Porém vai ser praticamente a mesma coisa. Até no servidor separado já fica travando, tadinha da Tainá, vai jogar sozinha. Sim, João, até no servidor dedicado fica travando. Imagina se fosse um só. Tinha que ser um servidor muito potente, né? E a internet também, cara, devia ser aí melhor. Eu falo mundial mesmo pra gente poder ter esse tipo de conexão. Tadinha da Tainá, vai jogar sozinha. É, Tainá, escolheu uma dupla péssima de exemplo para você aí, tá bom? Espero que você seja boa no jogo. O que eu vou falar, no COD Mobile eu tenho minhas skills ali, tá claro, joguei Call of Duty a vida inteira, né? Mínimo que eu posso fazer. Era pra concordar, não. João Miguel, se você, que é o jogador, tá falando que é ruim, eu que nunca joguei com você, não vou acreditar. Eu acredito em você, cara. Eu acho que você deve ser ruim mesmo. Parei, é brincadeira. Turminha, vamos lá. Mesmo aí com as brincadeiras à parte, vocês conseguiram entender a questão da sincronia, de estar numa mesma sala, e essa sala vai enviar para os jogadores o que está acontecendo sincronizadamente, e assim nós conseguimos, pessoal, transitar pelo mapa, encontrar o inimigo no lugar que ele realmente está. Inclusive, quando tem aquela falha de internet, pessoal, geralmente o personagem vai ficar travado lá numa parte, porque o Photon Engine não vai conseguir sincronizar ele mais, porque ele perdeu a conexão, e aí ele vai perder a noção do que está acontecendo na sala de jogo. Tudo isso porque ele não está conectado. Essa parte, pessoal, manda um quem entendeu, manda dois quem não entendeu. Se não entendeu, já me fala a dúvida que teve, porque eu vou explicar para vocês, tá bom? João Pedro já falou que sim, Vanessa e Kellan também, Tainá e Gabriel também. Pessoal, que bom que vocês estão entendendo, então eu fico feliz, de verdade, porque são termos difíceis de lidar, mas a minha sorte é que vocês são espertos aí. É isso, pessoal. Ou seja, mais aqui uma legendinha, ó. Multiplayer é o sistema que conecta os jogadores. Ou seja, como se fosse aqui o Zoom, que nos conecta para essa aula online, tudo bem? Bacana, pessoal. Só para a gente poder concluir. A Unity foi a protagonista aí da criação desses dois jogos mobile que são muito jogados no mundo inteiro, tá bom? Para quem não sabe, a Unity também criou um outro jogo que é muito famoso. Eu acho que criou, não lembro exatamente se foi a Unity, não, mas Among Us. Ô, João Miguel, enciclopédiazinha, fala aí, Among Us foi criado também na Unity? Já perguntei jogando aqui eu mesmo. Pois é, pessoal, Among Us também é da Unity, tá bom? E também vai utilizar ali da mesma dinâmica para manter os seus jogadores online. Ou seja, Unity é feita só para criar Pokémon Go e COD Mobile? Não. Unity me permite escolher ali configurações pré-definidas e apenas editá-las? Com certeza. Pessoal, olha como que o Unity é um motor de criação, mas ele conseguiu criar dois jogos totalmente diferentes um do outro. Inclusive, eu escolhi Pokémon Go e COD Mobile, porque são dois jogos totalmente diferentes, entendeu? COD Mobile, primeira pessoa, você tá vendo a sala, você tá vendo os jogadores ali. No Pokémon Go, você até vê um jogador ou outro no mapa, só que a jogabilidade é mais focada não nos outros jogadores que estão com você, mas no que está acontecendo no mundo do jogo, tá bom? Que é o quê? Procurar o Pokémon e capturá-lo, mas mesmo assim, a interação multiplayer que o Pokémon tem é o quê? Pessoas se reúnem em volta de uma raid. Para quem não sabe, pessoal, a raid é onde aparecem Pokémons fortes lá. E você vai precisar de mais de um, ou dois, ou três jogadores aí de Pokémon GO para conseguir derrotar aquele chefe da raid, que vai ser o boss daquela. Digamos assim, é como se fosse um evento que acontece num lugar parecido com esse Pokéstop que eu citei para vocês aqui. E isso só vai acontecer, pessoal, de ganhar desse personagem que é um pouco mais forte geralmente, tá? Se você tiver outros jogadores. Ou seja, como que o Pokémon usa essa interação? Unindo os jogadores para derrotar um Pokémon forte no jogo. Como que o COD usa essa interação? Unindo os jogadores para eles saberem onde estão e assim conseguirem se acabar um com o outro ali dentro da dinâmica do jogo, né? Se você for PW2, consegue passar sozinho. Mas são níveis aí diferentes, né? São níveis diferentes, né?
Eu, por exemplo, João Miguel, ia precisar de mais umas 5 pessoas para me ajudar aí, porque sozinho, enfim. Meu Pokémon Go já tá desinstalado. Eu acho que o meu Pokémon mais forte era um Vaporeon que tinha lá, que não, eu peguei o primeiro Eevee, foi uma confusão. Ou seja, pessoal, Unity, criação de jogos. Pay to Win! Pay to Win famoso, free to play, que não existe mais, né? O dinheiro aí sempre beneficiando os jogos. Se for have to pay, se fudeu. Free to play, geralmente. Pessoal, hoje em dia todos os jogos ali têm alguma coisinha a mais de recurso para quem quer pagar mais. Geralmente a maioria deles vão ter. Se você for vídeo pra poder, o meu Pokémon mais forte é o Heracross. É, você também não ia me ajudar muito na rede, não, né, o João Miguel? Mas enfim, pessoal, só para retomar o nosso raciocínio aí, tá? Unity é um motor de criação que tem vários tipos de opções para poder criar esses jogos, tá? E aí, o que que o Unity vai me permitir, pessoal? Fazer praticamente o que eu quiser. Pokémon Go, totalmente diferente de COD Mobile, os dois criados no motor de criação da Unity, tá bom? Os dois com muito sucesso, pessoal, no mundo dos jogos mobile aí, tá bom? E feitos na mesma plataforma, tá? Moral da história, pessoal, você não precisa aí de ser programador para criar jogo, só de criatividade e persistência, tá? Inclusive, hoje em dia na internet nós temos diversas formas aí de aprender a criar jogos, aplicativos gratuitos, e nós vamos conhecer muitas delas aí, tá bom? Ó, o Gabriel Lucas, isso é mentira, Gabriel, não é mentira, mano, não é mentira. Gabriel, você já ouviu falar, esse jogo aqui, ó, Flappy Bird, alguém já ouviu falar desse joguinho miserável aqui? O Flappy Bird? Quem já ouviu falar? Esse daqui, ó, desse passarinho que parece mais um peixe do que um pássaro. Jogo Genshin, sei muito bem o que é sofrer sendo free to play. É, cara, o dinheiro ele traz vantagens ali, não só na vida real, né? Ah lá, ó, João Miguel, esse jogo infernal, Vanessa, nossa, quanto tempo não vi esse jogo. Ah, o João falou que quebrou o celular dele jogando esse jogo. Gente, esse jogo aqui foi feito num smartphone. Simples assim. Esse jogo foi conhecido no mundo inteiro. Esse jogo ficou disponível só 2 semanas, se eu não me engano, 2 semanas em algumas regiões e um mês aí em outras, tá bom? Gente, esse jogo aqui foi criado no celular. O que vocês acham? Olha para esse jogo. Ele precisou de uma equipe de desenvolvedores gigantesca para poder evoluir? Gente, esse jogo só tem um argumento principal, que é o quê? Clica na tela, o passarinho sobe um pouquinho. Qual que é o outro argumento? Se ele bate no cano, game over. Praticamente dois argumentos. Clica na tela, o passarinho se mexe. Bate no cano, o passarinho morre. Só precisa de criatividade mesmo, tá? Porque esse jogo deixou o cara praticamente milionário e ele não teve tanto trabalho para poder fazer. O que vocês acham? Olha para esse layout aqui. Precisa de um computador de 20 mil para poder criar? Não precisa, gente. É mais criatividade mesmo. Esse pássaro é lesado. Gente, isso não é um pássaro, isso é um peixe. Olha aqui, se tirar essa asinha feia dele aqui, vira um peixinho. Só faltou arredar essa asa mais para trás para virar nadadeira. Gabriel meteu. É um pato. Parece mais um patinho amarelinho do que um passarinho. João Miguel é uma quimera. Ah, João Miguel, não fala de quimera não, que eu tava vendo Fullmetal Alchemist ali, algumas coisas sobre, não assistindo de novo, né? E esse termo quimera é muito ruim de ser utilizado quando a pessoa faz isso. Ah, não, exatamente. É isso, pessoal. Ó, Flappy Bird, um exemplo de jogo muito fácil de ser desenvolvido, porém de pouca criatividade e que conquistou uma grande massa de jogadores. Não por ter um visual incrível, por ser criado por uma empresa milionária, mas por ser fácil de jogar e ter conquistado o público por essa facilidade. Mas ao mesmo tempo de ser fácil de jogar, ele é um inferno de passar. Ó, fácil de jogar por quê? Você só aperta e aí o passarinho fica pu, pu, pu. Você aperta, ó, pu, pu. Esse aqui é o passarinho. Eu vou clicando na tela, passarinho, pu, pu, pu. Fácil de jogar, difícil de chegar até o final. Por quê? Quando você passa de um certo ponto ali, o jogo começa a te sacanear, entendeu? Simplesmente fácil de se criar e de se jogar, porém impossível de se zerar. Até o God of War é mais fácil que essa aberração. Com certeza, João Miguel. Até porque o God of War você escolhe Easy, Medium and Hard se você quiser mudar as dificuldades do jogo. Esse daqui, ele já vai
entendeu? Na ignorância mesmo, não quer saber nem quem quer ser o tio. Inclusive, ninguém quer saber quem que é o tio de ninguém, né? Só para deixar claro. Pessoal, brincadeiras à parte. Voltando aqui para o nosso slide. Deu para entender a Unity? Os jogos que foram criados com ela, a intenção de cada jogo, a forma que cada um funciona. Me digam, por gentileza, se vocês entenderam. Gostaria que eu repetisse para vocês entenderem melhor? Se sim, qual parte gostariam? Até agora todo mundo conseguiu entender tranquilinho, né? Bacana, pessoal. Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? Já vou fazer aqui a liberação tanto da atividade. Pessoal, hoje vai ser um questionáriozinho só, tá bom? Não vou pegar pesado, não. A aula de hoje aí era só para poder complementar a última. Na última vocês fizeram dois questionários muito bacanas, então hoje eu vou pegar mais leve. Nunca vi uma turma tão exemplar. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Só porque eu ia perguntar se não ia ter atividade. Ô, Gabriel, aí você brincou com a verdade, né? Parece. Como é que é, João? Esse olhar aí foi meio negociado? Como assim negociado? Pessoal, a senha de hoje vai ser essa daqui, ó. Unity, tá? A engine dos jogos que nós estamos entendendo aí como funciona. Foi coisado. Ah, agora eu entendi melhor. Pessoal, senha de hoje na tela, tá bom? Vou mandar aí no chat também para vocês só copiarem e colar, tá? Galera da aula gravada, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Apesar das brincadeiras aí, espero que vocês tenham entendido a matéria. Pessoal que está online, todo mundo aí entendeu a matéria? Vou fazer aqui o encerramento da gravação. A senha está na tela, tá? Vou liberar os meninos do online para fazer a atividade. Pessoal da aula gravada, muito bom estar aqui com vocês de novo. Não deixem de me contatar caso tenham dúvidas, tá bom? No mais, fica com Deus. Abraço, professor Matheus. Tamo junto e ó, tchau!